Segundo o tratado, Dom João VI solicita inicialmente apenas 100 famílias de colonos, o que daria aproximadamente 800 pessoas. O agente Gachet, para admitir maior número e burlar o contrato, criou o conceito de família artificial, que se compõe de 16 a 18 indivíduos, cada uma delas. Logo, cada família artificial seria composta por 3 ou 4 famílias naturais. Uma vez no Brasil, os membros desta família artificial cultivariam em comum o mesmo lote de terra. A partir da Suíça, os colonos emigrantes eram mais de 2.000, porém, apenas 1.631 chegariam ao Brasil, em razão dos falecimentos durante a viagem. Como os veleiros dependiam da força do vento, o trajeto poderia durar muitos meses. Associada às condições materiais precárias, era natural a morte por doenças nessas viagens. Chegando à fazenda do Morro Queimado, foi reservada uma área específica para distribuir datas de terra aos colonos, denominadas de números. No entanto, a maioria das terras eram incultiváveis. Somente uma minoria teve a sorte de receber terras relativamente boas. Mesmo produzindo, o acesso ao mercado era difícil, pois não haviam estradas ou picadas para chegar à vila de Nova Friburgo. Ficaram isolados no núcleo colonial. Mas os colonos não se conformaram. Iniciou-se uma evasão para outras regiões como Cantagalo e em direção a Macaé de Cima, um prolongamento do núcleo colonial. Localizei um documento em que vários colonos exploram Macaé de Cima. Entre eles estava a família Monerá. A população de 1.662 suíços em 1820 ficará reduzida a 632 10 anos depois. A presença de colonos suíços em Cantagalo será equivalente ou ultrapassará a de Nova Friburgo. Os que permaneceram dedicaram-se às culturas do milho, do feijão, da mandioca e do fabrico do toucinho. Para o historiador Martin Nicolin, ainda que a administração tivesse sido perfeita, a maioria dos imigrantes teria ido embora. O destino que lhes oferecia Nova Friburgo não correspondia às suas aspirações. Não tinham vindo ao Brasil para sobreviver e vegetar, mas para progredir e fazer fortuna. Achou-se que os suíços iriam contentar-se com a economia de subsistência e se enganaram. Foi o caso da família Monerá, que anos depois mudaria para Cantagalo. Agora, surpreende que uma única família, né, apesar dele ter tido vários filhos e homens, né, homens ajudam na força de trabalho, a partir de uma única família chegamos hoje a essa estrutura, esse patrimônio todo que os Monerais, né, foram assim adquirindo, né, ao longo dos séculos. Janaína, a respeito disso que você falou, eu queria ressaltar uma coisa importante. Uma mão, um trevo de 5 folhas, cortar, Eggendorn, Vermellinger, Lutherbach e Marchon foram as genealogias que contribuíram com uma pessoa para formar as famílias Monerá, Cortar Monerá, Eggendorn Monerá, Vermellinger Monerá, Monerá Lutherbach, que já foi bem esclarecida na reportagem que vocês fizeram, né, a respeito da o patriarca Lutherbach faleceu ainda na Holanda. Na viagem, né? E a mãe, a esposa dele, a matriarca, faleceu logo depois. E o Joseph Jean Constantin Meyer Lutherbach se casou com Marie Barbara Regine Kohler Monerá. Nome grande, são os 2 maiores nomes da genealogia, esses 2 aí. E com isto, a Maria Bárbara se tornou matriarca da família Lutherbach. Eu sou descendente de Lutherbach, né, minha mãe, e sou também descendente do outro ramo que eu falei, Marchon. O senhor antecipou uma pergunta que eu ia fazer.
Então eu vou pular um pouquinho o que eu estava falando, porque você antecipou, que eu ia perguntar o seguinte: a gente pode afirmar que esses casamentos interfamiliares, né, que vocês tiveram, Monerá com Lutherbach, com Lengruber, com Vermelinger, Egdorn, isso contribuiu para que a família, os suíços de um modo geral, assim, progredissem financeiramente? Isso deu essa força de casamentos interfamiliares. Perfeito. Foi um componente que ajudou a essa Perfeito. estruturação que vocês chegam no final do século XIX? Exatamente. E contribuiu, e há um aspecto interessante a ser ressaltado. Eu falei 5. Quem casou dentro de cada tronco, cortar Egdorn de Vermelinger, Lutherbach e Marchon, poderia ter transgredido a medicina ou até a religião. Mas o que aconteceu é que muitos casaram o cortar com Marchon, o Marchon com Lutherbach, caso até nos meus antecedentes. Bom, o Egdorn com Vermelinger aconteceu bastante. Então, a partir daí, aí vem a terceira geração. Nessa terceira geração vão aparecer 3 famílias que se entrelaçaram muito com esses Hertal, Tardem e Lengruber. E aí uma porção de famílias, aí houve uma miscigenação, digamos, de vários casamentos com famílias já brasileiras.